E aí tem os terapeutas quânticos também? Tem tudo quântico. Tem tudo quântico, não esqueça. Tudo que tu imaginar na tua vida vai ter quântico. De alguma forma, as pessoas colocam quântico em absolutamente tudo, tudo. E o que de fato é quântico, assim, sei lá, quando a gente vai falar, por exemplo, de um microchip num celular, num computador, claro. que usa a tecnologia, o conceito da física o que quântica. é o computador quântico, né? É reduzir tudo ali para as operações ficarem o mais rápido possível, o computador performar da maneira mais rápida possível. Aí né? as pessoas, essa parte elas não entendem, assim, que na verdade a quântica já tá na nossa vida, numa lâmpada, num aparelho, no microchip e tal, mas as pessoas não veem isso. Quântico, galera, pra quem não entendeu ainda, quântico é quando a gente lida com o pessoal chama de microcosmos, é ali subatômico, pra dentro do núcleo do átomo, entendeu? Que são as partículas que a Bibi falou e tal. A quântica é só isso, existem ali leis, né, uma física, forças e tudo mais, que alguns pesquisadores ajeitaram tudo isso, arrumaram tudo isso e deu um nome de mecânica quântica, física quântica e tal. O contrário é a nossa querida gravitação, que lida com o que é muito grande. Então lida com o que acontece com buraco negro, relatividade, todas essas coisas todas, que seria o oposto. E aí, relatividade é uma palavra até legal, né? Mas ela não é tão bonita como quântica, né? Porque já pensou se os caras pegam a relatividade? Não, mas aí tem uma outra coisa. Já vou dar um spoiler do vídeo que vai sair amanhã no meu canal. Que aí eles usam... Até um terapeuta relativístico. Só faltava. Não. Eu explico a famosa frase que o pessoal adora usar, que é o do Einstein: Deus não joga dados. Não sei se tu já viu que ele falou isso. Ué. Deus não joga dados com o mundo. Exatamente. Aí eu fiz um vídeo inteiro explicando por que Einstein disse isso, o que significa o Deus nessa frase, o que significa... Porque o não jogar dados dessa frase... Primeiro que o Deus não é Deus, tipo, que você imagina um Deus... Não, o Einstein tem vários frases. O Einstein falava assim: buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. Ele falou isso mesmo. Mas sendo que ele não acreditava em Deus. Não, mas é porque o Deus não é o Deus. Exatamente. É esse que é o negócio. É isso que eu vou falar no vídeo amanhã em mais detalhes, mas resumindo, para Einstein esse Deus era, na verdade, as leis físicas, a matemática, a beleza da matemática, era o que ele chamava de Deus. E o não jogar dados é porque ele achava que não poderia... Ele era um pouquinho contra a mecânica quântica. Einstein, ele nunca foi fã, ele tentou até o final da vida bater o pé de que a mecânica quântica era um pedacinho de algo maior, que nem ele tinha a teoria da relatividade especial. Sim. Aí ele trabalhou e foi pra relatividade geral, e ele acreditava que a quântica era igual, que a quântica era um pedacinho, porque ele queria uma teoria meio do tudo, assim, uma ideia desse mais do tudo, sempre uma coisa menor e ter um maior, era um pouco a vibe dele. E aí ele falou que não jogava dados porque não podia ser aleatório. Porque a mecânica quântica, ela trabalha muito com essa noção de aleatoriedade, de probabilidade, de incertezas. Diferente da mecânica clássica, que é determinística. Sim, então, ele falava muito isso sobre a questão da aleatoriedade. No vídeo, enfim, eu explico com detalhes as diferenças e tudo que ele falou de quântica, porque ele estudou, ele fez artigo. O Einstein era uma pessoa capacitada para discordar, mas às vezes até os físicos entram com aquela teimosia na cabeça e parece que não conseguem enxergar além daquilo. E também a gente tem que ver um pouco a época deles, exatamente, né? Eles não tinham medidas, era tudo muito experimento mental, né? Era aquela a coisa... Einstein fazia muito experimento mental, assim. Exatamente. Então as pessoas, elas pegam frases e contexto. E tiram do contexto, exatamente. Como, por exemplo, o próprio Isaac Newton, né? Isaac Newton era um cara hiper religioso. Aí a gente vai pensar em Isaac Newton. Quando Isaac Newton estava vivo? Em que período da história? Isaac Newton, ele existiu num período onde ciência e religião eram iguais. Exato. Não existia essa divisão. Na verdade, foi com o fim do princípio da obra de Isaac Newton que começou a marcar essa divisão clara ali na Revolução Científica e tal. E aí separou. Quando propõe, né, a metodologia científica Quando e tudo, propõe né? a metodologia durante esse período, que daí foi seguido a Revolução Científica pelo Iluminismo, aí que as coisas foram se separando. Newton, ele inclusive tentava provar a Bíblia matematicamente.
literalmente, ele queria ele era tão cientista, tão, assim, racional, vamos colocar assim, que até dentro da crença dele em Deus, ele queria provar Deus experimentalmente, matematicamente, o que é muito louco. E aí os caras vêm e falam, mas você está falando disso, mas Isaac Newton era religioso. Óbvio que ele era, estranho se ele não fosse. Na época não tinha como, é igual o pessoal fala assim, mas fulano de tal, você fala aí, mas o cara era astrólogo. Lógico, cara, porque naquela época todo mundo era astrólogo. Era todo mundo astrólogo, era todo mundo filósofo. É verdade, era todo né? mundo... Antes da astronomia separar. Eram tudo junto, era tudo a mesma coisa. E é isso mesmo. Então o pessoal tira de contexto, tanto de contexto mesmo, quanto de contexto histórico, que é pior ainda, né? Tirar do contexto histórico. Sim, sim. Porque aí você quer analisar o que o cara fazia lá com o que você tem hoje, cara. Aí, lógico, o cara vai ser um maluco mesmo. Ó. Porque se você analisar o que tem hoje, mas você tem que voltar para que tem que fazer esse exercício, né? Se coloque lá onde o Newton estava, no meio lá do lugar, no país que ele morava, na época que ele morava, como que era aquela situação. Então, ele era religioso? Lógico, ele não tinha outra opção, nem tinha outra opção. Sim, se ele não fosse religioso, ele ia ser, sei lá, queimado ali, se ele duvidasse. Mas é muito louco tu pensar... Que teve uns que até bateram de frente. Galileu... Entendeu? Galileu, coitado, chegou na hora, teve que renegar o que ele tinha dito pra não morrer ali na Santa Inquisição, né? Então aconteceu, Giordano Bruno, né, foi um dos primeiros lá que foi queimado, porque começou a falar que tinha outros mundos por aí. Então, sempre tem um ou outro que vai, mas a grande massa ali era tudo, né? Não tinha como. Sim, então é interessante, é exatamente o que tu falou, essa questão da gente pensar em história da ciência, né, história das ideias em física, com os olhos da época, não comparar. Mas como assim o cara queria provar a Bíblia matematicamente? Newton criou o cálculo, então é óbvio que ele queria... É bizarro a gente pensar que antes dele a gente não tinha ali o cálculo diferencial, integral. Então, é incrível que com todo o conhecimento da época, ele conseguiu criar tudo isso. A inteligência de uma pessoa, né? Eu acho incrível. Assim. Não, e o próprio Einstein, tudo que ele previu lá, a gente 100 anos depois consegue comprovar a onda gravitacional, o próprio eclipse, as coisas todas que a gente vai provando. E o Einstein, ele sofre muito disso, como ele era um cara que falava, né, tinha essas frases, o pessoal pega a frase e joga a frase solta ali. E aí a frase solta vira um negócio meio... Exatamente. E não entendem, porque aí a galera que fala, ela nunca parou para ler um livro do Einstein. Porque se ela ler um livro do Einstein, ela vai entender o que o Einstein chama de Deus. Então tem essa, Deus não joga dados com o mundo, o buraco negro é um de Deus, que não é Deus, é a natureza, são as leis, faz a divisão por zero. E tem várias frasezinhas dele que ele coloca o Deus ali, mas é isso, né? Então tem que... Eu acho que é porque, assim, a pessoa, ela encontra o significado do jeitinho que ela quer, né? Então, é a frase bonita, né? Então, joga lá, né? Vou colocar no Facebook ali. Pô, Nikola Tesla também, é outro que o pessoal... É o... Quem? Nikola Tesla. O Tesla. Pô, o Tesla, galera. São pesados, né? Porque toda hora... porque Tesla. Um dia eu falei no canal assim, porque o Tesla era o rei dos pseudocientistas. Não que o Tesla era o pseudocientista rei, mas ele é o rei da galera pseudocientista. Porque se tu for entrar em qualquer canal pseudocientífico, os terraplanistas mesmo. Amam o Tesla. Tesla. Tudo que vem uma frase assim que tem Tesla, eu digo, pronto. Não podia ser outro. E teve um cara que outro dia, né, Mulano? Aí em cima, aí no Flow, falou que o Elon Musk é a reencarnação do Tesla. Eita, será?